Você já sentiu que, por mais que tente, algo maior parece guiar sua vida? Como se, apesar dos esforços e planos, certas situações simplesmente acontecessem, com ou sem a sua permissão. Essa sensação inquietante de que não estamos totalmente no comando não é um erro, é uma chave. Uma chave para libertar o seu corpo da tensão de ter que saber tudo, para libertar a sua alma da ilusão de que ela precisa controlar o fluxo da vida para estar segura. Durante muito tempo, fomos ensinados que o controle é poder, que prever, calcular e antecipar são habilidades essenciais para sobreviver. Mas no campo da espiritualidade aplicada, onde ciência e consciência se encontram, esse paradigma começa a ruir. Bruce Lipton nos lembra que mais de 90% das nossas decisões são regidas por programas inconscientes. Ou seja, mesmo quando acreditamos estar escolhendo conscientemente, na verdade, estamos apenas reagindo a um padrão interno moldado por crenças, traumas e heranças emocionais. É como se estivéssemos dentro de um carro com o volante nas mãos, mas sem perceber que estamos presos em uma pista invisível. Joe Dispenza amplia esse olhar ao mostrar que, enquanto os centros elétricos do cérebro estiverem em desacordo com os campos magnéticos do coração, nossas intenções colapsarão em ansiedade e não em manifestação real. Tentaremos controlar o externo, mas perderemos o alinhamento interno. É nesse ponto que nasce o paradoxo mais libertador de todos. Não estar no controle é exatamente o que nos reconecta ao poder real. Porque o verdadeiro fluxo espiritual não responde ao medo, à tensão, ao comando. Ele responde à coerência vibracional, ao estado em que mente, emoção e corpo estão em sincronia com o que desejamos. O impulso de controlar, na verdade, é um pedido mal traduzido por segurança. Quando a mente está em luta contra o invisível, o corpo adoece, o espírito se cala e a vibração se fecha. Neste vídeo, vamos caminhar juntos por esse território entre o medo e a entrega. Então vamos explorar como a tentativa constante de comandar tudo bloqueia a manifestação. Por que a verdadeira escolha só floresce quando há expansão interior? E de que forma o campo responde quando deixamos de resistir e aprendemos a entregar? A raiz do controle quase sempre é o medo. E atrás do medo, geralmente, está a falta de conexão. Tentamos controlar o outro porque desconfiamos do vínculo. Tentamos controlar o tempo porque tememos o compasso da existência. Queremos controlar o resultado porque não confiamos na força invisível que organiza o caminho. O controle é o que a mente tenta fazer quando a alma está em silêncio. Mas o mais importante, quanto mais tentamos forçar o fluxo, mais nos afastamos da vibração necessária para que ele nos atenda. A ansiedade não manifesta, a tensão não atrai, o medo não abre portais. O jardineiro que tenta puxar a flor para que ela cresça mais rápido, destrói a flor. Com a vida é o mesmo. A cura começa quando aceitamos que o fluxo tem inteligência própria, que a força que move a natureza também nos move e que, ao resistir a ela, nos ferimos. Desconectar-se da fonte é tentar viver por controle. Reconectar-se é soltar, é fluir, é lembrar que tudo o que é verdadeiro nunca será forçado. Bruce Lipton afirma que a mente consciente é como o passageiro de um carro. Fala, comenta, julga, mas quem realmente dirige é o subconsciente. E se isso for verdade, quantas decisões você acredita ter tomado, quando na verdade apenas reagiu? A crença de que somos 100% responsáveis pelas nossas escolhas é libertadora em um primeiro momento, mas perigosa se ignorarmos a camada profunda
dos condicionamentos vibracionais. Você pode escolher ser próspero, mas se carrega a crença inconsciente de que não merece, essa vibração grita mais alto. Gregg Braden lembra: o campo responde à emoção armazenada, não apenas ao pensamento afirmado. Muitas vezes estamos lutando com a vida, acreditando que estamos sendo fortes, quando na verdade estamos apenas repetindo padrões. Soltar o controle aqui significa questionar: isso que eu quero vem de mim ou foi programado em mim? É esse tipo de consciência que começa a libertar, porque antes de manifestar uma nova realidade, precisamos reprogramar quem somos vibracionalmente. Temos medo de soltar porque achamos que isso é desistir. Mas soltar não é desistir. Soltar é mudar de nível de frequência. Há uma diferença enorme entre ser responsável e ser controlador. O responsável cuida com presença. O controlador exige contenção. A ideia de criar sua realidade foi mal interpretada como comandar tudo. Mas o universo não responde a comandos, ele responde à vibração. E vibração nasce da coerência, não do controle. Muitos estão praticando meditações, visualizações, afirmações, mas ainda vibrando tensão, desespero, urgência. Não é o que você faz. É com que energia você faz. Soltar o controle é confiar que o campo é responsivo, que existe uma inteligência quântica que lê sua assinatura energética, não sua rigidez emocional. Manifestar é um ato de escuta vibracional, não de guerra contra o tempo divino. Existe um ponto na jornada em que tudo o que você tentou já foi feito e nada parece funcionar. Esse é o ponto onde o ego se desespera, mas é também o ponto onde o espírito pode finalmente agir. Joe Dispenza nos diz que o desconhecido é o único lugar onde o novo pode emergir, mas para acessá-lo é preciso soltar o conhecido, e isso exige fé vibracional, não fé religiosa, fé energética, a certeza de que o invisível está se movendo mesmo quando tudo parece parado. Há pessoas que encontraram seus maiores milagres no momento em que se renderam, não como derrota, mas como realinhamento. Soltar o controle abre canais de possibilidade que estavam bloqueados pela mente. A vida começa a reorganizar o fluxo com sincronicidades, intuições inesperadas, encontros improváveis. Mas isso só acontece quando você sai da frente. Quando você para de insistir, o campo começa a colaborar. Imagine um rio tentando explicar para uma gota de água o caminho que ela deve seguir. A gota acredita que sabe, mas o rio é mais antigo, mais profundo, mais sábio. O tempo divino é assim. Ele vê além do que você consegue entender agora. Neville Goddard dizia: a imaginação cria a realidade, mas o tempo de materialização não pertence ao ego. Ao tentar controlar quando, como e por onde, sufocamos a própria vibração que poderia nos alinhar com aquilo que queremos. A liberdade nasce quando reconhecemos: não estou no comando, mas estou em sintonia. Não preciso forçar, preciso colaborar. A mente quer provas, o espírito quer paz. A alma sabe que há um plano maior em andamento, e esse plano não depende da nossa ansiedade para funcionar. Bruce Lipton afirma que a verdadeira transformação acontece quando alteramos a vibração do nosso ambiente interno. Não é o mundo que precisa mudar, é a forma como reagimos a ele. Gregg Braden nos lembra que o coração possui neurônios. Ele sente, sabe, comunica-se com o campo. Quando ouvimos o coração em estado de presença, ele nos conecta à frequência do que desejamos, antes mesmo de sabermos como. Soltar não é desistir, é confiar,
É agir com consciência, mas sem tensão. É caminhar com intenção, mas sem guerra interior. É viver como um canal, não como um controlador. Você não está no controle. E isso, longe de ser um castigo, é um chamado. Um chamado para confiar, para alinhar, para permitir. Porque no silêncio do não controle é onde a verdadeira manifestação começa.